Mano, Grande Bowler funciona assim. O que é esse perfil que eu criei, que eu estou fazendo agora? Então eu já faço alguns serviços já com Insanos, sou expansão, só que hoje a gente vai falar com o Maurício. Essa que é a ideia. Então por isso que eu pedi para você tirar o colete, eu também tirei meu colete, depois nós vamos para uma resenha com o pessoal daqui. E é tudo de surpresa. Então a gente vai trocar uma ideia para saber quem é o Maurício, é a sua caminhada, só pra gente conversar um pouco, já vi que é rica, tem bastante coisa legal para falar. E é isso, cara, esquece o clube vem depois. Então do clube pra frente todo mundo já te conhece. E do clube pra antes? Cara, onde você nasceu, como que você veio? É soltar o coração mesmo e falar quem é o Maurício. Legal, cara. Pô, primeiro é uma satisfação, cara. Show de bola. Satisfação estar aqui com você. A gente está acostumado a falar da gente dentro do clube só com questões sobre o clube, isso é muito legal, cara, é bem inusitado. E é bacana também, às vezes, para as pessoas que estão assistindo, né, e olham pra gente, por trás de cada colete tem uma história, tem alguém, uma profissão, né? E eu fiz a minha vida... É tudo improvisadão, ó, pode virar um pouco mais pra cá, ó. Pra gente ficar trocando ideia, você não precisa nem, a gente nem esquece que eu tô filmando ali, que é diretão, eu não faço nem corte. Mentira. Vou botar do jeito que tá aqui. Então vamos lá. Então me chamo Maurício, tenho 38 anos, sou casado há bastante tempo já, né? Casei muito novinho, então já vou fazer esse ano aí, fiz 20 anos de casado já aí, né, cara? É um rolê grande, né? Casei novo. Daqui de Itapema mesmo? Aqui, você e sua esposa? minha família acabou que a gente escolheu Itapema para residir, para viver. A minha esposa é natural aqui da região, né? Eu vim do Rio Grande do Sul, mas pois você fala Bá, dá umas escorregadas, dá pra saber, né? Então, mas cheguei aqui dia 9 de julho de 2000 em Itapema, então eu adotei Itapema como casa, né? A minha família está crescendo aqui, eu tenho 2 filhas, a minha filha mais velha já tem 15 anos, Caramba. A mais nova já tem 11, né? E a gente escolheu esse lugar aqui para fazer nossa vida e graças a Deus a gente tem estudado, trabalhado bastante, né? Tanto eu quanto minha esposa, nós somos servidores públicos, né? E nós trabalhamos na área da educação. Minha esposa lá em Balneário Camboriú e eu em Porto Belo, né? Trabalhei aqui em Itapema, na educação também, fui diretor de unidade escolar aqui, inclusive da maior unidade escolar municipal, né, de Itapema. Hoje estou na direção adjunta de uma escola grande também em Porto Belo. Sempre, né? Trabalhando nessa área? Sempre na área da educação. Fui conselheiro tutelar aqui em Itapema, né? Toda a minha vida foi... Só num gancho. Então até mesmo por ser conselheiro tutelar, por isso que você estava falando pra gente que, cara, você veio pro clube, depois a gente pode até falar sobre isso, que é, né, depois, mas por causa das ações sociais, né? Exatamente. Que a gente está totalmente interligado com o clube, né? Porque quantas ações a gente fez que era através do Conselho Tutelar que liberava pra gente as instituições que a gente ia atender em dia de Páscoa, né? Dia das crianças, né? E acontece isso com a gente, né? A gente pega indicações de pessoas dessas áreas, né? Isso. Tanto da assistência social, né? A gente tem um relacionamento excelente, né? E são portas, né? Que se abriram simultaneamente, né? Pra mim, por incrível que pareça, o motoclube ele casa perfeito com o meu estilo de vida, né? Ele me possibilita fazer ação social o tempo todo. Que legal, né? cara. E eu que venho dessa área que luta basicamente pelo direito da criança, do adolescente, do processo de formação da criança e do adolescente, né? Então, para mim, é muito gratificante poder conciliar isso. E como que é aqui por uma região que, vamos supor, só para posicionar, né? A gente está aqui em Itapema, que é 18 km de Balneário, isso. 18 km de Balneário Camboriú, então a gente está colocando que o poder aquisitivo aqui é outro, tal, e dá a impressão que a gente anda aqui, não tem criança carente. Então, e esse é o grande problema hoje. E eu sou muito feliz eu sou um orientador educacional efetivo do município de Porto Belo. Tá. Hoje estou como diretor adjunto da unidade escolar, mas sou orientador educacional. E por incrível que pareça, é um dos grandes problemas que a gente tem na nossa região, e as pessoas às vezes nem imaginam no seu dia a dia, é que nem todo mundo que mora aqui, né, nós já somos considerados o metro quadrado mais caro do país. Já? Itapema? Itapema. Então, e esse é um dado muito relevante para o que eu quero expressar. Nem todas as pessoas que moram aqui têm dinheiro.
tem condições financeiras, tem recursos, né? E as famílias trabalham, como em qualquer outra cidade, como cidade do interior, né? Levanta cedo, vai para lida, né? Tem que batalhar e tal. E tem um contraste muito grande, que a criança e o adolescente começa a sofrer quando vai se desenvolvendo, né? Às vezes em casa tá faltando o básico, tá faltando o feijão com arroz, sabe? Já não tem mais a mistura, né? E ele sai de casa e ele olha para os prédios lindos, céu aí, né? luxuosos, né? Vê aqui, pô, a gente tem o privilégio e o dissabor, dependendo da condição, de ver, por exemplo, Ferrari na rua em cada esquina, Porsche, Lamborghini, Land Rover. E aí quando você pensa que não vai ter como alcançar essas coisas nunca, você acaba construindo um sentimento muito negativo, né? E você vai vendo às vezes a criança, o adolescente se desenvolvendo com alguns problemas que estão ligados justamente a essa desigualdade, né? A essa falta de equidade, né? Hoje todo mundo tem a oportunidade de ir para a escola, lógico, uns vão para escolas particulares, outros vão para a escola pública. Graças a Deus as escolas públicas aqui, elas são escolas de qualidade, né? Elas têm profissionais excelentes que compõem os quadros, né? Mas a gente precisa lidar com as realidades de alunos, né? E a gente vê os alunos sofrendo muito com essa questão de ver tanta coisa em abundância tão próximo sem poder tocar. E a ascensão aqui na cidade, nessa região, foi muito rápida, né? Muito rápida. Eu sei porque eu venho pra cá, pra essa região aqui, fazem 22 anos. Muito rápido. E não era assim. Não era. Parece que foi, eu tava conversando com o Diego, Sim. que a gente trouxe, ele falou que porque mudou o plano diretor da cidade, né? São 400 apartamentos, 400 prédios construindo ao mesmo tempo, depois que mudou o plano diretor. Imagine só que o turbilhão de gente vindo, até mesmo, então, olha só, a contração talvez entendendo o que você está querendo dizer. Quem vem trabalhar para cá, tá, aí vem os pedreiros, né? Vem a mão de obra. Sem dúvida. E vem tudo, tem que morar aqui na cidade, é onde talvez dá essa... E aí você imagina, né? Talvez para os donos da construtora ou para as pessoas que têm condições de comprar e gastar ou até mesmo investir para vir em algum momento do ano ou só para fazer dinheiro, não faz diferença. Sim. Quanto custa o quilo do arroz, do feijão, se é mais caro porque é praia, para eles não faz diferença. Mas para a família do trabalhador faz, né? E aí essa galera rala bastante, porque o aluguel daí já é com um preço diferenciado. Porque só inflaciona tudo, né? Inflaciona tudo. Você imagina quanto que, poxa, lá no interior, quanto é que custa uma casa de 3 quartos, né? Uma casa padrão do brasileiro, sim. Né? Que todo brasileiro almeja, uma casa com 3 quartos para ter os seus filhos ali e tal. Pô, vai fazer o aluguel de uma casa assim aqui, é um absurdo de caro. Né? Então as pessoas se restringem a lugares mais afastados. Começa a virar periferia, começa a criar uma questão assim, e aí a gente começa a ver a desigualdade gritante, né? Aqui a gente tem a BR-101, que basicamente passa no meio da cidade, fazendo uma divisão, e aí você olha de um lado da BR-101 a praia, edifícios luxuosos, né? Você vê do outro lado, daí já também se modificando, ficando mais interessante, né? Mas as pessoas se afastando cada vez mais e mais e mais, ficando cada vez mais distante da praia, né? É bem complexo isso. E você percebe no seu trampo, você percebe o que isso causa na cabeça da criança. Sem dúvida, diariamente. A gente costuma observar as crianças na escola e a gente tem aquela preocupação assim, vamos servir da melhor forma, vamos garantir que essa criança chegue aqui, faça uma refeição, que no momento do intervalo tenha um buffet para ela se alimentar da forma adequada, porque a gente sabe que às vezes a criança vai se alimentar ali, aquela refeição. Eu não ia chegar nisso porque a gente, né, eu falei, né, tiramos o colete e tal, mas vai ser impossível a gente não linkar com o trabalho de social que você fez antes de subir para diretor. A gente não precisa nem falar de cargo e tal, mas me fala então, porque, cara, com certeza veio do seu trabalho e falar, cara, eu preciso fazer mais. Mas e não tenha dúvida. Então eu quero que você fale, cara. Vou assim, agora. Assim, isso realmente mexeu muito comigo, né? Eu, dentro da unidade escolar, só conseguia atender, falando aqui de Itapema, né? Particularmente como gestor aqui de unidade escolar que fui aqui, a gente se limitava a atender as crianças dentro da escola.
e não conseguia atender a comunidade escolar que transcende o muro, né? E aí eu fui fazer minha caminhada. Como é que eu posso chegar nas pessoas? O que eu preciso fazer, né? Como é que minha área vai me favorecer para isso? Você morando esse tempo todo não tinha outro, você não via outro meio. Não. Fala, cara, eu consigo fazer aqui para as crianças que tá aqui embaixo do meu guarda-chuva e para fora, como que eu ajudo? É muito complexo, porque a realidade da educação, ela é voltada para o funcionamento da unidade escolar, né? Então lá dentro a gente pensa para que tudo funcione lá, né? Eu costumo dizer que é melhor a gente ter as coisas feitas do que perfeitas. Às vezes a gente quer abraçar o mundo e não consegue. Então a gente tem que buscar meios de chegar para fazer com êxito que for proposto para fazer. Então saí da direção da unidade escolar e fui eleito aqui pela comunidade conselheiro tutelar, né? Fiz uma gestão de conselheiro tutelar. E aí eu pude alcançar do outro lado do muro as famílias, as crianças, né? E aí uma luta muito restrita ao direito da criança e do adolescente. Então, só pra gente contextualizar para o pessoal entender. Aí então vamos lá, você estava lá embaixo do seu guarda-chuva, só ali dentro da escola. Aí legal, você foi para conselho tutelar. Isso. Aí já saiu, só que porra, no conselho tutelar era só ali o direito do menor. Exatamente. Lá, só ali ainda, você também já tava restrito ainda. Aí caralho, como que eu faço para sair fora da caixa? Vai falando que eu só vou ver a bateria aqui, vai tá falando. Certo. Não, vai, manda eu mando. E aí foi bem interessante isso, porque eu retorno para a unidade escolar depois, né? Vou para orientação educacional, né? E daí me deparo novamente com aquela questão assim, poxa, eu preciso fazer mais, preciso alcançar, e aí começo a pesquisar e começo a buscar como, né? Porque a gente fica restrito, a gente tem uma atribuição, né? Mas o nosso coração, que é voltado você ficava para inquieto, isso, fala, tá cara, inquieto eu tenho todo, que fazer mais. querendo achar uma forma de ajudar. Eu vou te bloqueando toda hora pra gente deixar esse papo ficar mais louco. Mas você, tipo, aqui na sua rede de amigos, novamente, faz mó tempão que você tá aqui, você fala, cara, vamos se juntar e vamos ajudar, vamos numa igreja tal, vamos fazer alguma coisa, você fala, Ana, ainda é pouco. Ainda é pouco, e aí tem vários entraves, porque veja só, num grupo de amigos, às vezes você fala, vamos ajudar uma instituição, você chega lá, não é bem assim, você chegar como pessoa física e fazer algo, sabe? Então, me brilhou os olhos quando eu estava navegando na rede social e enxerguei uma ação social sendo feita do Insanos Motoclube. Aí, olha lá a galera chegando. Aí, você viu na internet, aí você viu um vídeo da galera fazendo ação social. Dos insanos fazendo uma ação social. Mas não sabia onde, não viu nada. Não, aleatório, né? Não conhecia o Insanos, né? Não conhecia o Insanos. E aí, mas já sabia alguma coisa de motoclube? De motoclube sim, porque eu sou apaixonado pela questão de motoclube, mas nunca me enquadrei pelo meu perfil pessoal. Mano, nada a ver, eu sou professor, eu sou da educação, cara, entendeu? Eu fiz minha vida como orientador educacional, um professor, né? Eu sou formado em História. Olha, eu tenho, daí na minha área de especialização, minhas pós-graduações, daí sim, tenho pós na área de orientação educacional, na área de supervisão e de gestão escolar, né? E terminei há pouco agora um mestrado também na área da educação. Então, minha vida, sempre estudando, sempre voltado para educação. E como é que você vai pegar e olha esse estereótipo do motoclube? Você só sonha, você só acha bonito. Não casa comigo. Eu pensava assim, eu falava para minha esposa, amor, quando eu me aposentar, eu vou querer andar de moto. Todo mundo pensa isso, né? Aqueles velhos barbudos andando de moto. E eu vou deixar o cabelo crescer, e quero ter minha barba grande, branca, e eu quero viajar de moto. Porque você falava isso? Eu falava isso. E daí daqui a pouco eu me deparei com um vídeo de uma ação social. Eu olhei e falei, peraí, que negócio é esse, né? E olhei, Insanos Motoclube. Poxa, 2023, final de 2023 isso. Eu falei, mas peraí, é um clube enorme, né? Comecei a olhar tudo sobre o clube, pesquisar, buscar vídeo no YouTube, buscar as páginas do Instagram, comecei a ver que tinha divisão por todo lugar já. E eu falei, que negócio é esse, né? Que estrutura é essa? Eu preciso conhecer. Todo mundo fazendo ação social, os caras faziam umas filas assim, iam passando os alimentos de mão em mão, até chegar na casa das pessoas. Quando eu vi aquilo... Isso de encantar. Eu arrepio até hoje assim, de lembrar, cara, porque isso realmente me trouxe pra perto dos insanos. E aí eu falei, peraí, se eu tenho possibilidade
de fazer parte de algo assim, eu preciso ver se esses caras vão me aceitar, cara. Pô, vão olhar lá o professor, orientador, né, conselheiro tutelar, os caras não vão nem me dar moral, né, cara? Mas fui lá, cara, e eu lembro que daí comecei a olhar na região aqui pra ver como é que era e tal, se conhecia alguém, né, vi alguns rodando e tal. E daí, você chegou a ver cheguei, daí eu comecei a gente começa a observar. Porque você viu, né? o cara já vai massificou na tua mente e fala, pô, agora, a hora que você viu o insano, você já vai, pô, é aquela coisa, parece que tipo... o carro vermelho, né? Carro vermelho. É tu verdade. comprou um carro vermelho, tu vai ver um monte de carro vermelho. Verdade, parece que só tem carro vermelho. E depois que eu vi aquilo, eu em Balneário Camboriú vi uns caras rodando, enxerguei, eu falei, opa, tem uns caras aqui e tal. Aí virou 2024, início de 2024, falei, não, mano, eu preciso ir atrás desses caras, né? E aí entrei na internet, pesquisei lá como ser um insano, né? Como entrar no motoclube, e aí vi que tinha uma ficha, uma galera que chama expansão, né? Eu tô sem. Assim, né, aí eu olhei lá e falei, não, mano, eu vou preencher a ficha, eu quero conhecer esses caras. E foi assim que o Insanos me atraiu, cara. E aí eu fui entender que tem tanto cara da educação, tem tanto cara da área do direito, tem tanto cara de todas as áreas, tem gente como a gente lá dentro, sabe? E as pessoas falando o tempo todo assim, olha, a gente precisa fazer o bem sem olhar quem, sabe? E isso é muito forte, cara, sabe? A gente vive tempos difíceis assim, né? Principalmente eu que venho dessa trajetória da educação, lidando com adolescente, com as famílias e tal, a gente vê que, poxa, se puder somar de alguma forma vai ser legal, né? E aí eu falei, vou juntar um sonho de infância, né? Com um estilo de vida, pra mim fechou, tô em casa. E aí mandei subir uma ficha lá, os caras me ligaram lá de São Paulo, bicho. Falei, caraca, mano, o negócio funciona e é real, né? E não é golpe. Mano, não é golpe. Não é golpe. Mano, aí conversei com os caras, eles falaram, vou te passar um contato e vai entrar alguém em contato com você, vai conversar com você aí. A gente tem insano em todo lugar. Eu falei, mas como todo lugar, né, cara? E aí comecei a fazer minha caminhada, cara. E quando eu entendi a proporção daquilo que eu tava pisando, eu falei, opa, o negócio é sério e vale a pena, porque agora eu não sou um só, cara, né? Eu descobri que com mais 1000 nós formamos um só. É verdade. Né? E isso é muito legal, né? Poder hoje pergunta chegar... que eu quero fazer, porque eu lembro desse meu sentimento, olha só, eu lembro desse sentimento, eu lembro muito esse dia, quando eu fiz aqui, eu também fui social da minha divisão, como foi, lembra, você veio com aquela caminhada de querendo fazer o bem, já fazendo o bem ali no seu quadradinho, como foi a sua primeira ação social, velho? Cara, eu assim, honestamente... me arrepia assim, lembrando da minha, velho. Mas eu acho que todo insano, cara, que vem pro clube visando essa questão social, ele vai se arrepiar, cara. Né? Na época, o nosso diretor social, o Luciano, cara, qualquer coisa que ele falava ali nos nossos grupos ali, tal, movimentando a pasta do social, eu já ficava ligado pra ver o que era. E aí, cara, minha primeira ação social, eu não esqueço porque ela foi uma coisa assim muito marcante, cara. Veja só, cara, olha a preocupação do clube. Eles estavam fazendo uma ação social para arrecadar produtos que iam ser utilizados por pessoas lá dentro do Hospital do Câncer, cara. Sabe? E daí, cara, uma lista de produtos, por exemplo, assim, desodorante sem cheiro. Coisa que você nem imaginava que tinha, né? Olha a preocupação dos caras. Pasta de dente sem sabor, sabe? E os caras porque enjoa, né? A pessoa que tá fazendo quimioterapia. A galera que faz quimio passa mal, caralho, cheiro. Mano, e aquilo eu fiquei louco, cara. Eu fiquei maluco com aquilo, assim. O cara tá pensando nisso, né? Não é possível, mano. E aí, como eu já tô há tempo aqui, cara, e já conheço muita gente, entrei em contato com algumas pessoas. Vai ter uma ação social de algo que eu tô fazendo parte. É muito especial a causa e eu queria contar com sua ajuda. Cara, ninguém se nega, né? Eu lembro que eu botei os itens em cima da mesa, assim, e eu me emociono porque foi muito louco, cara. Enchi uma mesa, assim, a mesa da sala de casa com aqueles itens todos, assim, bati uma foto e mandei pro social. Ele falou, caraca, Borer, não tô acreditando, mano. Que massa. E pra mim aquilo foi uma satisfação que não dá pra descrever, cara, sabe? Porque a gente chega em locais que às vezes as pessoas não chegam, que o Estado não chega,
e a gente chega com vontade de chegar, sabe? A vontade de ajudar, a vontade de... Meu, toda hora é uma coisa assim, cara, que parece uma maluquice, né? Velho. Mas aquilo é uma picada do bichinho ali que você nunca mais é o mesmo, cara. É foda, né? Sabe? São coisas assim inexplicáveis, cara. Eu falei disso, eu perguntei pra você, que você falou só, imagina, eu nem sabia dessa. Isso nem participei nenhuma dessa. Cara. É que voltando pro que você faz, ou fazia, eu fui em como que é o nome? Do Conselho Tutelar. Sim. Tinha destinado uma casa pra gente fazer uma ação. E aí eu fui ser o churrasqueiro na casa esse dia. Foi assar. Eu fui assar a carne pra eles. Aí eu lembro que eles falavam dessa forma, você vai saber mais do que eu, né? Então não pode pegar no colo, sim, não pode deixar a faca próximo, celular. Cara, a hora que começaram a falar aquilo no briefing nosso no PE, no ponto de encontro, aí eu, caramba, fiquei assustado, né? Falei, o que eu vou encontrar lá, cara? Na hora que abriu o portão, velho, veio um nenenzinho assim de 2 anos, veio e me abraçou assim, cara, pulou no meu colo, velho. Cara, que foda, velho, que pesado. Sabe, Wara, eu consigo hoje, cara, falar sem chorar, mas eu nunca pensei assim na minha vida que eu fosse presenciar coisas tão cruéis com bebês, com crianças, sabe, com adolescentes, né? Quando a gente fala às vezes de uma situação, tá tão corriqueira, a gente vê que o cara sofreu determinada violência e tal, o adulto ali e tal. Às vezes a gente nem tá tão amortecido que a gente nem se choca. Mas quando você tem que ir lá, cara, e você pega um bebezinho que tá sofrendo uma negligência, que tá passando por violência. Você que é esse cara que chegava lá? Você que é o cara que chega lá, entende? Né? O conselheiro tutelar, cara, as atribuições dele estão lá numa lei, cara, que é a Lei 8.069, que foi criada em 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E as atribuições do conselheiro tutelar vem lá no artigo 136 lá, né? E aí vem descrevendo. E o conselho, ele tem um papel muito interessante, cara, porque ele é um órgão destinado pela própria sociedade, cara, sabe? Ele existe única e exclusivamente para defender o direito da criança e do adolescente de qualquer situação, sabe? A gente Você tá acima de todo mundo. Na verdade, a gente não tá acima, mas a gente tá numa rede, sabe? Que luta, que é o sistema de garantia de direitos, que luta pelo direito da criança e do adolescente e que está sempre cobrando, que está sempre fiscalizando, que está sempre solicitando os órgãos e tal. E, cara, tem a questão das denúncias que chegam até nós. E quando chega uma denúncia, o conselheiro tutelar vai lá averiguar para ver o que está acontecendo. E nessa hora a gente pega situações muito delicadas. Mas né? Tipo assim, mas não precisa falar em detalhes, mas fala uma coisa muito pesada. Porque, não, tipo, por que eu tô falando isso aqui? A gente tá falando de tudo. Essas entrevistas que eu tô falando, a gente fala de tudo. E é da sua vida, que às vezes tem gente isso que nem é parte imagina. da minha vida, sabe? Isso, então, por isso que eu tô falando. Eu senti coisas, por exemplo, assim, abuso, cara, de criança e adolescente é terrível, né? Mas quando você pega, assim, uma criança numa idade de primeira infância, é algo terrível, sabe? Quando você pega um bebezinho... E com o agressor, você já pegou, tipo, e o agressor tá junto? A gente já pegou situações com o agressor, que a polícia militar vai junto, né? Pra poder, daí, deixar a situação ali pra gente... tudo certo pra gente poder atuar quanto conselho, resguardar, né? Aquela criança que tá ali, aquele adolescente que tá ali. A gente já passou por muitas situações assim. Frio, né, e por incrível que pareça, são situações que na vida do conselheiro que tá atuando, elas passam a ser dia a dia, sabe? Essa violência, cara, ela existe e ela é diária. E eu nem tô falando de um município assim, do tamanho da onde tu tá vindo lá, por exemplo. Que eu tô falando, fala de São Paulo, por exemplo, uma loucura. Né? Aqui a gente tem um conselho tutelar, né? Mas dentro da nossa cidade aqui, poxa, tem assim, é triste falar, mas acontece diariamente, cara, sabe? E são coisas que a gente precisa olhar e precisa encarar de uma forma séria e alguém tem que fazer, cara, sabe? Estômago pra fazer ninguém tem, mas alguém tem que fazer, alguém tem que ir lá. Isso deve ser o mesmo trampo, deve ser o mesmo sentimento daquelas polícias científicas, né, cara? Que chega pra ver o crime e tal. Não, deve ser a mesma coisa. Pois eu não teria estômago pra fazer um negócio desse. Isso, assim, a gente chega, na verdade, pra resguardar a criança, cara.
né, que tá Não, eu meio tô falando o que eu quero adolescente. dizer, tipo assim, imagina você chega Mas a lá, gente chega às vezes mano, na hora o pai que é tá o acontecendo agressor do bebê lá, cara, você tá Às vezes louco, eu você quero chega lá, arrancar, tá o pai, arrancar a o cabeça desse bebê. cara. Esse sentimento... Você já conseguiu tirar. Mas ele... Nós fala somos seres disso. humanos e o nosso sangue, ele é como de qualquer outro. Então, mas fala como que você conseguiu tirar isso, é o dia a dia? E a gente, na verdade, a gente não consegue tirar isso, a gente aprende a lidar com isso, né? Tudo isso é parte do que eu sou agora, tudo isso que eu senti, tudo isso que eu presenciei é parte do que eu sou agora, né? Eu acredito que essas coisas, elas vão nos levando para um lugar que a gente precisa priorizar o ser humano, antes de qualquer coisa, sabe? Priorizar o bem-estar. Às vezes a gente começa a se policiar muito mais com qualquer fala que a gente faça, sabe? Pra você sabe que ali do outro lado tem uma pessoa. Eu sempre digo assim, numa situação de crise, por exemplo, deu um conflito e tal, eu falo, cara, olha pra aquela pessoa, imagina ela bebezinho no colo da mãe dela, recebendo carinho materno e tal. Ela tem uma mãe, sabe? A mãe sofre pelas escolhas dela, entende? E eu acho que se a gente começa a fazer essas análises para ver o mundo dessa forma, a nossa vida, ela se torna muito melhor, cara. A gente aprende a lidar com o outro, automaticamente o outro aprende também a lidar com você e as coisas vão se encaixando, né? Mas tudo isso a gente sente, tudo isso a gente precisa lidar, né? A gente precisa às vezes chegar no psicólogo para conversar, né? Cada um estudou uma área, eu venho da educação, né? Vi muita coisa sobre psicologia nas minhas formações, nos cursos e tal, mas não como o psicólogo viu lá na formação dele. Então às vezes a gente vai lá no psicólogo, senta lá e diz, olha, preciso de auxílio, né? Tá acontecendo algumas coisas que tá me gerando muita ansiedade, né? Tá me despertando às vezes um sentimento de raiva profundo, eu vi uma situação muito pesada. Você vai. Então eu fui, né, no psicólogo, na psicóloga, né, no caso, e foi muito legal, assim, sabe? Então são formas da gente polir aquilo que a gente é. Pra hoje, por exemplo, eu chegar pra uma criança, um adolescente que eu tô atendendo e dizer, ó, você não tá sozinho. Tem uma rede de apoio inteirinha, pronta pra te ajudar. O que você precisar, você pode contar com essas pessoas. Elas vão querer o teu bem incondicionalmente, né? Em Porto Belo, no meu trabalho, eu faço parte de um grupo de escuta especializada. A gente recebe formação do município de Porto Belo para lidar com a escuta de violações de direito, sabe? Então, aí a gente aprende também a ouvir, né? Porque a gente está sempre pronto a falar ou fazer alguma coisa, né? Mas às vezes tudo que a pessoa está precisando é que você sente com ela e ouça ela com empatia, né? Tentando imaginar como ela tá nessa situação, né? Se compadecer da situação dela e dizer, olha, tô aqui. Mas isso é pra qualquer pessoa. Isso é pra qualquer Nada pessoa. a ver, tipo, não é só Até o agressor. Não, então, a escuta especializada, ela aquela que a funciona gente pra tem. vítima. Não, é isso que Né? é a mesma coisa que a gente tem hoje no Insanos. Como Então, é o nome? a gente tem um negócio muito Esqueci do programa bacana, lá, que é- né? Que é de combate ao suicídio, Isso. né? Que as pessoas podem ligar e vai ter alguém do outro lado. É sobre isso, lógico. Eu atuo dentro especificamente numa pasta da educação, né? Que é a unidade escolar, esse atendimento de escuta aos alunos da unidade escolar, né? E no Insanos, olha que loucura, cara. Tem também, cara, sabe? Numa proporção que daí que pode atender adolescente, pode atender qualquer um que estiver precisando e ligar, sabe? Que vai ter o suporte, né? Olha aí. Que tem tudo a ver com o evento que a gente acabou de falar. Tem tudo a ver com Bonde o pela bonde vida. pela vida, né? É isso aí. Que a gente tem, eu tive Valorização lá, à vida. tive lá nesse bonde. Foi louco, né? Mais de 20 mil motos, cara. Eu arrepio toda vez que eu falo, sabe? Pesado. E tudo isso, cara, corrobora para aquilo que eu sempre quis pra minha vida, né? E aí eu encontrei um lugar, meu, família, sabe? Que a minha esposa, as minhas filhas estão no nosso cotidiano o tempo todo, sabe? E desde os nossos presidentes lá, pô, eu tive o prazer, cara, de estar com o Seu Lopes, cara. Foi um dos nossos fundadores aí, né? Nosso Mundial Grau 1, cara, né? Era a nossa disciplina aqui. Poxa, e ele me falar do valor da família, da importância da família e dizer que o clube só faz sentido pra mim se fizer sentido pra minha família. Então veja,
é um negócio... As palavras certas, né, As cara? palavras certas E o legal é que você vai levando pra a frente. pessoa certa e a gente vai multiplicando isso, né, cara? É muito legal, cara. Então, assim, essa é um pouquinho da minha caminhada, né, de vida, de formação, né? E tamo aí, cara. Tamo aí agora pra usar também a experiência de caminhada, mas mais que isso, cara, trazer todas essas coisas boas que estão brotando dos insanos pra nós, cara, e multiplicar pra todo mundo, né, cara? Sensacional, bom. É muito legal. Cara, obrigado por essa conversa sensacional. Pô, Obrigado prazer é todo mesmo, meu, obrigado mano. pela hospitalidade aqui Pô, imagina, mano. Tamo junto, mano. na sua terra, Tamo né? junto, mano. Tô aqui e bora pra resenha agora. Seja e bem-vindo conhecer à os terrinha. irmãos. Vamos lá que eu vou te os apresentar a camisetas, galera. as histórias, eu vou fazer bastante vídeo pra zoar aqui. É isso aí, mano. Fica à vontade, você tá em casa, mano. Obrigado, irmão. Obrigado junto. mesmo. Mais um papo de insano, hein? E tem que pedir pra... Que é novo o canal, né? Ah. Tem que pedir pra se inscrever. Pô, meu Se Deus do inscrever. céu. Galera, por favor, vamos conhecer várias histórias. Se Por inscreve trás do no colete, devia canal. ser por trás do trás colete, né? cara. Poxa, Por papo trás de do insano, colete. mas devia ser por trás do colete. Ah, cara, mas é que o papo de insano, ele é muito legal. Ficou legal, né? Muito né? legal, né? Foi genial. Boa. Show de Mano, bola. quem tá vendo aí do outro lado, curte, comenta o que você achou, né? Vou colocar o meu Insta lá embaixo também pra Boa, trocar bacana. ideia com a galera lá. Precisando de ajuda, Precisando de conversar. ajuda, É precisar isso de aí. alguma coisa, entre em contato, tá? Eu sou hoje diretor da divisão de Itapema, aqui em Santa Catarina. Tá todo mundo em casa aqui, viu? Show de bola, Curte, obrigado. comenta e compartilha. Boa, valeu, cara.